Bom, vamos falar de 142, tá? Muita gente fala do 142, todo mundo quer a invocação do 142 e tudo mais, tá? Bom, em primeiro lugar, existem dois aspectos que têm que ser analisados quando você fala do 142. Primeiro, o aspecto jurídico, né? Se é possível invocar o 142 pelo presidente da República para intervir nos outros poderes, né? E pelo aspecto político, tá? Quais são os efeitos de invocar o 142 caso juridicamente seja possível? Sempre que você ouve falar do 142, você sempre ouve falar do aspecto jurídico. Ninguém fala do aspecto político. Eu nunca vi, né, ninguém falando do aspecto político, tá? Juridicamente, o 142 não há a menor dúvida de que ele pode ser aplicado, né? Muito embora você tenha uma decisão do Supremo dizendo que não pode, né, que o presidente não pode invocar o 142 para intervir nos outros poderes, e essa decisão foi lá de relatoria do Fux. Fato é que não tem como você analisar a Constituição de uma forma correta e não verificar a possibilidade, sim, né, de você poder invocar o 142. E por quê? Basicamente são dois argumentos, tá? Duas linhas de raciocínio que chegam à mesma conclusão. Tá? Primeiro, é que não foi a Constituição que criou a democracia, né? É a democracia que cria a Constituição. Tá? Tanto é verdade que é a democracia que permite, que faz com que o povo possa outorgar poderes para a Assembleia Constituinte criar a Constituição. Então, toda e qualquer interpretação da Constituição, obrigatoriamente, deve ser feita de forma a alargar ao máximo o alcance da democracia, tá? Não é o contrário, a Constituição não limita a democracia. A Constituição tem que ser interpretada para aumentar o limite da democracia, né? O alcance da democracia, tá? E aí você tem uma situação em que o presidente da República, que é o que a gente está vivendo, está sendo limitado por outros poderes, né? O presidente da República, ele é a expressão máxima da democracia, né? A vontade popular, ela se exprime da forma mais inconteste na eleição do presidente da República. Então, o povo quis eleger aquele presidente, 50 e poucos milhões de pessoas elegeram aquele presidente para governar. E quando outros poderes não deixam ele governar, isso é um ato atentatório à democracia. Então, obrigatoriamente, você tem que ter o presidente podendo se defender dessa situação e resguardar a democracia. Tá? Esse é um ponto, tá? Uma linha de raciocínio. Uma outra linha de raciocínio é que existe a harmonia entre os três poderes. Né? O que significa harmonia? Entre outras coisas, a harmonia entre os três poderes significa que todos os três poderes têm a mesma força. Tá? Só pode ser harmônico se eles têm a mesma força. Né? E você sabe que existem regras na Constituição que permitem com que o Legislativo intervenha no Executivo e no Judiciário. Existem regras onde o Judiciário intervém no Legislativo e no Executivo, então tem que ter alguma regra para que o Executivo intervenha no Legislativo e no Judiciário. E essa regra é o 142. Né? Então o Legislativo, por exemplo, pode votar impeachment de ministro da STF e do presidente. Né? O Judiciário pode julgar, pode afastar o presidente numa denúncia. Né? Então, assim, tem que existir algum mecanismo para que o Executivo se defenda e intervenha no Legislativo e no Judiciário quando houver uma ameaça à democracia. E é só o 142 que traz essa regra. Tá? E a gente tem que entender o seguinte, juridicamente, a Constituição, o sistema constitucional é um sistema fechado, né, que se chama sistema fechado. O que isso significa? Significa que todas as soluções para qualquer tipo de problema estão dentro do sistema, está na própria Constituição. Porque se estiver fora, se em alguma exceção você tiver que procurar a resposta fora, o que isso significa? Que você não precisa respeitar a Constituição. Né? Então, se você não respeita um caso, você não precisa respeitar nenhum outro caso. Por isso que, obrigatoriamente, todas as soluções de conflito estão dentro da Constituição e a solução de conflito, onde um judiciário está cooptado e o legislativo está cooptado, só pode ser o 142. Tá? Então, juridicamente, pode ser invocado 142. Tá? Sob a perspectiva política, entretanto, que é o grande problema. O que acontece? Vamos imaginar que o presidente invoca o 142, então vai lá um soldado e um cabo e prenda o Alexandre de Moraes, por exemplo. Tá? O que vai acontecer? O Supremo já disse que não vai aceitar, né, essa interferência. Então, o Alexandre de Moraes vai entrar com habeas corpus no Supremo. O Supremo vai virar e falar que essa prisão é inconstitucional. É isso que vai acontecer. E aí como é que funciona? Porque se a prisão é inconstitucional, o Executivo vai baixar a orelhinha ou vai para cima? Né? Se for para cima, ele vai deslegitimar o Supremo. Vai falar, Supremo, você não tem mais essa autoridade que você acha que você tem. Então ele vai romper com o Supremo inteiro. Tá? Quando ele romper com o Supremo inteiro, o que vai acontecer com o Congresso? O Congresso vai romper com o Executivo. Nenhum Congresso é louco de ter relação com o Executivo sem ter um Supremo para se defender. De maneira nenhuma. Você vai começar a ter prisão de tudo que é político. Tá?
Então você vai ter o rompimento com o Supremo, você vai ter o rompimento com o Congresso, o que é péssimo do ponto de vista institucional, mas até aí tudo bem. O grande problema é que o jogo político ele desce para estados e municípios, porque um Dória, por exemplo, não vai aceitar um governo federal que não tenha Supremo e não tenha Congresso. O Flávio Dino também não. Então o jogo político vai descer para estados e municípios. E aí que está o problema. Então quando você acha que é simplesmente invocar o 142 para prender o Alexandre de Moraes, você tem que ter em mente que talvez isso faça com que o presidente tenha que nomear interventores nos estados e nos municípios. Então a logística é muito pesada, tá? E além disso, isso é um point of no return, né? É um passo que você não volta atrás. Porque aí uma série de outras situações vão ter que acontecer. Você vai ter que bater na mídia, vai ter que fechar canais de mídia que vão ficar levantando golpe, né? Você vai ter que eventualmente prender jornalistas, você vai ter que eventualmente prender político, né? Prender juízes. Então assim, é um ponto sem volta. Talvez a gente chegue nesse ponto, talvez a gente já tenha até chegado nesse ponto, mas é um ponto sem volta. E é por isso que não é tão simples se invocar o 142 como as pessoas querem. Ah, invoca o 142, um cabo, um soldado e acabou. Não, isso vai dar um efeito cascata gigantesco e vai afetar o povo lá embaixo, que possivelmente vai falar, meu Deus do céu, não queria que isso tivesse acontecido, tá? Então, esse que é o grande ponto, essa que é a situação que a gente provavelmente vai viver se for invocado 142, então tem que ter um pouco de cautela. Agora, talvez esteja já na iminência disso acontecer e talvez isso tenha que acontecer, tá bom? No próximo vídeo eu falo sobre militares e tudo mais, sobre essa potencial inércia dos militares, que todo mundo acha isso, e aí eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, tá bom? Valeu, um abraço!